E aí, galera, massa, vamos aqui hoje falar um pouco da questão do relacionamento homem-animal e de uma espécie maravilhosa conhecida por todos nós, principalmente a gente daqui do Agreste, do Nordeste brasileiro. Nós vamos falar hoje dos equídeos, espécie essa que tem uma relação muito próxima e antiga, chega a ser milenar esse relacionamento homem com seu cavalo, datada desde fósseis achados, desde pinturas, esculturas, e que vem acompanhando gerações e gerações. Não bastasse apenas só essa questão desse relacionamento, nós temos um grande mercado para se investir. Vocês sabem que a gente sempre tem a pegada do empreendedorismo, então a gente vai abordar alguns temas financeiros da situação real econômica desse conceito, desse segmento de criação de equídeos. Então, é um relacionamento antigo, milenar, porque esses caras, de fato, eles conseguem introduzir a empatia entre um ser tão forte, tão poderoso e que aceita o homem domando ele. É interessante esse relacionamento. Então a gente vai falar hoje sobre os equídeos, né? Por que estudar os equídeos? Nós temos sim que entender este comportamento, até porque eles fazem parte de uma aproximação muito antiga. Então eu tenho esse interesse de estar junto com ele por vários fatores, seja ele na ajuda no seu dia a dia do campo, seja ele na prática de esporte, seja ele no melhoramento genético, seja ele em qual área que for, da parte também de trabalho, a gente tem esse relacionamento homem-animal presente. Então, é logo desde cedo que essa aproximação ela existe, basta você ver nessa imagem, criancinhas cada vez mais próximas dos equídeos, um homem do campo mostrando com suas ferramentas, sua questão cultural que vem carregando geração a geração, presente também em grandes eventos, né? Você tem ideia, pessoas levando seus animais para participar de momentos ímpar em sua vida. Como a gente falou, o relacionamento é milenar, não é? Então a gente tem presenças claras desse relacionamento e da presença da aproximação do homem datada há cerca de 25 mil anos atrás, como vocês viram, né, estão vendo nessa pintura que foram achados com seres humanos com características de leopardo, então se faz muito presente. É mais velho que tudo na vida, então se é mais velho que tudo na vida, a gente tem que respeitar, porque nós sabemos que para se chegar, para passar por todas essas mudanças, esses comportamentos e essas adaptações, elas foram feitas e a gente tem que respeitar os mais velhos. Então, a gente tem o cavalo Przewalski, que é um exemplo mais à esquerda, é a única espécie de cavalo selvagem restante e parente dos cavalos domésticos. Então, nós temos bem clássico aqui para vocês acompanhar, do lado esquerdo dos slides, nós temos o cavalo bem muito mais a selvagem, deixando três parentes, então, dos cavalos domésticos. O cavalo é um mamífero ungulado, né? Eles têm presença de cascos, né, nas extremidades dos seus membros pélvicos e torácicos, uma das três subespécies modernas da espécie Ecusferus. A denominação para as fêmeas chamamos de égua, para os machos inteiros de garanhão e para os machos castrados de capão. Então é interessante a gente ter essa denominação, porque a gente vai entrar também na questão lá na frente sobre a idade certa de monta, a idade certa de acasalamento, e para os filhotes, o potro. O nome científico, Equus cabalus, expectativa de vida de 25 a 30 anos, período de gestação de 11 a 12 meses, peso médio de 380 a 1.000 quilos, e uma velocidade no galope
e até 48 km por hora, e altura de 1,4 a 1,8 metros, até a Cernelha. Segundo o mapa, no Brasil existem 26 raças de cavalos e outras 6 raças de pôneis. O mercado do cavalo chega a faturar até 16 bilhões de reais por ano. É um mercado lucrativo, rentável, e você que está nos assistindo sabe a importância que isso representa dentro da sua cidade. A indústria do cavalo cresceu quase 12% nos últimos 10 anos. Em 2006 eram apenas 7 livramento bruto. Em 2015 atingiu a casa dos 16 bilhões de reais. Então, tá mais uma vez aí, se você está querendo investir seu dinheirinho aí, olha o mercado dos cavalos querendo te mostrar que vale a pena. Queremos que você entenda mais sobre a indústria do cavalo para que você tenta enxergar não apenas para o animal, quando se fala de mercado. A situação no Brasil hoje existem 2 estatísticas que são levadas em consideração em relação à estatística de equinos no mundo. Os números internacionais, que também englobam o Brasil, são de responsabilidade da Federação Internacional da Agricultura. Entra lá e você vai dar uma olhadinha nos dados reais. Então, segundo estatística, em 2011, o rebanho mundial de equídeos seria aproximadamente de 60 milhões de cabeças. Então, nós temos um grande número de criação, perdendo apenas para os Estados Unidos, China, México. Então, estamos crescendo. No Brasil, o setor segue os números do IBGE. Então, nós temos 5 milhões e meio de equídeos, onde apenas 700 mil animais seriam registrados em algum serviços genealógicos oficial. Então, nós temos um déficit muito grande na questão dos cadastros, dos registros. E é fundamental a gente começar a entender outros segmentos que venham a palpar esses dados e a gente superar, com certeza, o maior, esse 16 milhões de cabeça. Então, a gente tem muito bem. Então, independe de registros ou não, o censo equino do IBGE mostra que a tropa brasileira estaria distribuída em todo o território nacional, sem exceção. Nós temos aqui muito forte, principalmente na nossa região, por conta dos esportes, por conta da questão cultural, né? Nós temos sim um grande número, mas isso não é exceção da nossa região. Nós temos cavalo hoje em todo o território brasileiro. Para se falar de mercado, nada melhor que a gente entender um pouco do agronegócio do cavalo. Os conceitos macroeconômicos de mensuração do segmento da atividade econômica como um todo, a equinocultura foi analisada em toda a sua cadeia produtiva. Foi desenhado e avaliado o organograma das atividades. E ele mensura economicamente cada uma delas. Desde o criador, porque do criador eu tenho que ter a parte de nutrição, de medicamentos, de laboratórios e de pesquisas. Atrelado ao criador, depois de tudo isso, ele cria fontes de trabalho direto e indireto para esportes, para lazer. Então eu posso criar tanto para cada um desses segmentos, como treinar para o trabalho, tem uma questão militar, tem uma questão de lida, tem uma questão de esportes, para eventos, lazer, né? E há os segmentos da cadeia produtiva, nós temos a parte de ferragem, selaria, veterinário, transportes e serviços. É interessante você entender que a equinocultura, olha os segmentos que estão atrelados a eles. É uma cadeia produtiva enorme, então eu tenho sim. E aqui mostrando aqui um crescimento de 2006 a 2016, um crescimento de 113% em 10 anos, ou seja, 11,3% ao ano. É um crescimento muito alto e que se passa despercebido da maioria das pessoas. O PIB está aí, 16 bilhões. Então aí a gente perde apenas para o soja, pecuária, cana-de-açúcar, milho, leite e café. Estamos aqui bem próximo deles. Então ela tem uma representatividade muito importante para a nossa economia do Brasil. E o melhor de tudo ainda quando a gente vai fazer um discurso, requer menos espaço quando a gente compara com a pecuária.
Então é interessante vocês abrirem o olho para esse mercado dos equídeos. Quanto fatura os setores do agronegócio? Nós temos essa tabela que está disponível, é uma elaboração de Daniel Dias, está lá na fonte, bem aqui embaixo, você pode coletar e ter esses dados. Ele mostra por segmento. Então, os transportes, quanto que faturou de cada um. Nós temos a responsabilidade social para o cavalo com humano. Então, se faz presente todos os dias, diariamente, na vida e na lida dessas pessoas. Contribui para uma formação de mão de obra especializada, que consegue ter remuneração dentro do cavalo, nunca antes conquistada para quem não tem um diploma de curso superior. A gente consegue empregar 60 mil empregos diretos e aproximadamente 3 milhões de empregos indiretos. É fantástico esse investimento. Então, mais uma tabela para que vocês tenham um comparativo sobre isso. E a nossa conclusão é que definitivamente o cavalo pode ser sim um negócio e não só apenas um hobby. A indústria do cavalo não é apenas o aras, cria e recria. A indústria do cavalo, assim como as principais culturas agrícolas, tem elos antes, dentro e depois da porteira. Pensando nisso, galera, a gente vai falar agora sobre a reprodução equina, desde como a escolha dos membros, nutrição, melhor período de fazer a cobertura, seja ele de forma natural ou artificial, induzir cio, mecanismo de cobertura, como se proteger, como fazer contenção. Essa será a nossa próxima aula sobre reprodução equina. Até mais!